muito obrigado pela companhia de vocês. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus, o sol das nossas vidas, abençoe a cada lar, a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, os nossos familiares nos dois planos da vida, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui, gente, eu já vou até trazer esse moço, porque eu quero que isso fique registrado. Olha, esse menino, sabe aquelas pessoas que você encontra e nunca mais esquece? E é por um motivo positivo, é por uma causa muito gostosa. Esses meninos são muito queridos, tanto o Marcelo, quanto a Andréia, quanto tantos outros na Flórida. Eles têm um lugarzinho especial no coração da gente. O Marcelo Neto, para quem não conhece, o que eu acho difícil de não conhecer, mas para quem ainda não conhece, ele é carioca, imagina, natural do Rio de Janeiro. Ele ainda brincou, falou assim, ninguém é perfeito, né, Bi? Eu podia dizer que é goiano, né? Mas ok, não. É carioca. Imagina, o Marcelo Neto, ele é engenheiro mecânico. Ele é atualmente presidente da Federação Espírita da Flórida, presidente da Leal Publisher, que é a editora dedicada às traduções das obras do Divaldo, não é? Aqui nos Estados Unidos, do Divaldo Franco. Ele é presidente hoje também da FEB Publisher, que é um braço editorial da FEB, né, Federação Espírita Brasileira, aqui nos Estados Unidos. Hoje ele é vice-presidente do Conscious Living Spiritist Group, que é lá em Miami, uma casa fantástica na Flórida, claro, é Miami na Flórida. Marcelo, quem é o presidente hoje? Ainda é a Suzana? Ainda é a Suzana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Maravilha. Um time que está ganhando não se mexe, né? É outra queridíssima também, Suzana. Um beijo se ela estiver assistindo. A Andréa, se estiver assistindo, um beijo para ela também. Marcelo, a gente não tem como te agradecer o carinho e por nos conceder um pouco do seu tempo. Eu ainda falei para ele, gente, eu fico até sem graça, porque a agenda desse moço é tão corrida, é tão virada desse povo, e aí ele encontrou ainda um tempinho para poder estar falando com a gente aqui. Então, antes de tudo, a nossa gratidão, obrigado mais uma vez, que Jesus te abençoe. Nós estamos aí, o pessoal está entrando, a turma está já acompanhando a gente aqui, então eu sei que você preparou já um tema tranquilo, eu vou fazer aqui uma breve oração, e daí, meu irmão, o canal é seu, tá? Então, uma vez mais, muito obrigado, sejamos gratos a Deus, o Pai, o Criador de tudo e de todos. Obrigado, Senhor, por mais essa bênção que o Senhor nos concede, e te pedimos uma vez mais, suplicamos uma vez mais, que o teu amor, que ainda é imensurável, que não conseguimos medir, possa alcançar os corações mais aflitos e mais ansiosos nesse momento. Abençoai, Senhor, esse país onde residimos, que está passando aí por mais uma transformação, né? Mais um momento aí que causa aflição em alguns, ansiedade em outros, alegrias em outros. Somos todos irmãos e até que reconheçamos isso, ainda, infelizmente, haverá grandes conflitos, infelizmente, pelo menos no coração do homem, mas nós sabemos que tudo acontece pelo teu amor. Aqui estamos, então, te dando graças e pedindo a proteção, a inspiração para o nosso companheiro conduzir a mensagem dele para todos nós. Obrigado, Jesus, mestre querido, anjos de guarda, pela proteção, excesso de zelo para conosco. Que Jesus seja sempre o nosso guia, a nossa maior inspiração. Graças a Deus, que assim seja. Marcelo, meu querido, antes de entrar de sola no seu tema, sauda aí a turma está de olho em você, fique à vontade, eu estou aqui de ladinho, qualquer coisa que precisar, só chamar, tá bom? Muito obrigado, Bim, pela carinhosa recepção, pelas músicas que acalentaram o nosso coração.
a todos os dirigentes do Centro Espírita Fraternidade e Esperança que nos fizeram esse honroso convite para que a gente possa dividir algumas reflexões nesta noite a respeito da doutrina espírita. O Binho, nosso querido Binho, nos deixou muito livres, muito à vontade, para que nós falássemos de um tema em aberto. E imaginei que poderíamos conversar a respeito da construção de um ser humano de bem, de um homem de bem. Essa construção que é íntima, que é intransferível, que precisa acelerar o passo dentro de cada um de nós para que possamos experimentar a felicidade, o júbilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem nos trazido nestas mensagens há mais de 2000 anos. A humanidade, ao longo dos séculos, dos milênios incontáveis, admira, respeita vultos, personalidades, homens e mulheres que entenderam verdadeiramente a mensagem que o amor maior trouxe, que o Cristo nos trouxe. Então a história vai nos contar a luta íntima de tantos que se caracterizaram pela verdadeira transformação moral, verdadeira transformação íntima que Jesus havia preconizado. Tornaram-se verdadeiros apaixonados pela luz, pelo amor, honrando esta mensagem ainda tão mal compreendida nos tempos de hoje. Essa mensagem imortal que nos fala de algo muito além das questões da coisa, da matéria, das questões da materialidade. Em cada um destes homens e mulheres especiais, vimos despertar a consciência de uma forma impressionante. E a transformação ao longo dos tempos caracterizou-se num verdadeiro banho de luz que impactou a vida de todos aqueles que passaram a seguir estes ícones que seguiram a Jesus. Mas esses homens e mulheres estoicos, valentes, corajosos, que não guerrearam lá fora, mas iniciaram um bom combate aqui dentro, esse combate de domar as suas más paixões e transformar o seu íntimo com doçura, com mansuetude, não caracterizou-se apenas de um momento de arrependimento, pois eles souberam que seria necessário ir além, com passos muito mais audaciosos. Eles se regeneraram, se transformaram e resgataram com a sua própria consciência os débitos relativos às condutas não muito ajustadas ao amor maior. Foram salvos por este amor maior que enxerga em todas as criaturas seres destinados ao bem supremo. O tema em pauta da noite de hoje vai falar desta construção, construindo o homem de bem. E isto, como havíamos falado, está diretamente ligado a este trabalho íntimo, que é intransferível, o despertar da consciência. É interessante como Deus age nas nossas vidas, porque a providência divina, através da sua misericórdia infinita, ela vai constantemente estender o bem na nossa direção. Deus não desiste de nenhum de nós. E Jesus, como o seu preposto aqui na terra, já havia dito que nenhuma de suas ovelhas confiadas a este Mestre Divino, pelo Senhor Supremo do Universo, estariam perdidas. Então nós somos, de uma certa forma, neste atual momento da vida, do planeta, tão tortuoso, tão conflitante, tentamos às vezes relativizar a moral que eu falo não no sentido castrador,
essa moral que vai muito além da preposição, das propostas que a humanidade ainda traz, com seus conceitos relativistas, porque sempre iremos olhar as questões relativas a esta moral maior com o nosso olhar ainda extremamente relativo e direcionando-a de uma forma que se ajuste aos nossos conteúdos ainda muito conflitivos. Então nós somos, de certa forma, como falávamos, uma espécie de filhos pródigos que, num determinado momento, abandonamos a casa do Pai. E aí a gente inicia esse processo de arrependimento, numa tentativa de regressar a este lar divino, lar que reside dentro dos corações, a nossa própria realidade verdadeira, num movimento muito corajoso de determinação e de vontade de acelerarmos o passo. Há numa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 4 a 7, uma pergunta interessante que Jesus colocava para os seus discípulos, para os seus apóstolos, trazendo naquelas histórias que ele contava. Jesus era um excelente contador de histórias e adaptava a realidade do momento, ou seja, nas suas mensagens, ele trazia algumas histórias que pudessem fazer referência a movimentos daquela sociedade. E ele traz a história nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 4 a 7, a história daquele pastor que, tendo 100 ovelhas, uma delas se desgarra, vai para o deserto, se perde, e ele pega as 99 ovelhas, deixa do lado e corre atrás, vai buscar esta ovelha perdida, essa ovelha desgarrada, que eu poderia dizer somos todos nós, ou fomos nós em um determinado momento, mostrando que o amor nunca se esquece daquele que ainda está em equívoco. E aí este pastor bendito, bondoso, corajoso, que é o mestre, coloca, achando a ovelha, coloca nos ombros, vai para casa e rejubila-se falando: achei a ovelha perdida. Todos nós teremos estes momentos gloriosos de nos deixarmos sermos encontrados por esta mensagem, por essa mensagem que é a mensagem do Cristo. Aplicam-se aí, então, as palavras que é um dito popular muito interessante, que o fruto, quando está pronto, ele cai, ou seja, o fruto só amadurece com o tempo. Nós todos temos aí um tempo de maturação, de amadurecimento, que nos deixaremos, nos entregaremos para este amor maior, que é o amor que o Cristo nos oferece, que nos ofereceu desde o princípio. Eu falei de homens e mulheres corajosos, e alguns exemplos nós poderíamos trazer aqui, que nos emocionam, que nos tocam, que nos sensibilizam e que nos direcionam a termos uma atitude de coragem. Não a coragem que o mundo tanto preconiza, mas a coragem de se autodominar, de se vencer, de resistirmos à tentação. Poderíamos trazer aqui Maria de Magdala, a Madalena, que Jesus a resgata da beira do abismo, dos vícios, da vaidade, das questões relacionadas ao sexo, e a transforma. Na verdade, ela se deixando transformar, porque passou a entender a proposta da vida maior. Poderíamos falar aqui de Zaqueu, o publicano, né? Jesus o resgata de um despenhadeiro da ganância, das situações que todos nós conhecemos, que está ali muito bem pontuada no Evangelho. Poderíamos falar também de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, antes de se tornar o Paulo,
quando encontra o Cristo na estrada de Damasco, e o Cristo o convidando a abandonar as questões relacionadas ao fanatismo, à perseguição dos cristãos, mudando a sua vida e transformando-o num maior divulgador da mensagem cristã. A afirmação do Mestre de que há mais alegria por um homem que se arrepende dos seus atos do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, joga por terra a crença inaceitável da condenação eterna e irremissível das almas. Isso é o que a doutrina espírita nos traz. É este cristianismo que é diferente dos cristianismos que estamos vendo na atualidade, porque ele nos relembra de que o amor nunca desiste e não há uma condenação eterna e irremissível para as almas. Logo no frontispício da obra O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar uma mensagem que muito nos chamou a atenção. E é uma mensagem ali do Velho Testamento, do profeta Ezequiel, está ali no capítulo 33, no versículo 11. E achamos interessante porque Allan Kardec buscou aquela mensagem e colocou logo no comecinho deste livro magnífico, O Céu e o Inferno. E o profeta Ezequiel nos traz como se fosse uma fala do Criador. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva, mostrando que não há condenação irremissível. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós vamos ver também, no capítulo Pedi e obtereis, na prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, vamos ver ali a questão relacionada à eternidade absoluta das penas. E aí nós percebemos que ele coloca que nem na concepção da eternidade das penas, ou seja, se for para o inferno não sai de lá nunca mais, nessa questão que está ali muito bem pontuada, que se esta possibilidade, se essa situação fosse verídica, nem o arrependimento seria considerado a favor de um homem que errou e que mudou de repente num determinado momento. Então, para ele, para este homem que errou muito, está no inferno, todo desejo de melhorar-se seria inútil. Ele estaria, segundo esta crença da eternidade das penas, ele estaria permanentemente condenado a permanecer neste local, este inferno, esse local completamente isolado. Mas, no entanto, a lei divina, ela é de justiça, ela é equitativa, ela é misericordiosa, ela não fixa duração para a pena qualquer que seja. Assim, o Evangelho de Nosso Senhor é claro quando afirma que o homem, sem dúvida, sofre as consequências das suas faltas, que não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos dolorosos ou menos dolorosos. Há também a severidade desses efeitos, que, no entanto, vai ser proporcional à gravidade da falta. Ele fala ainda também que a duração deles, para qualquer falta, ela vai ser indeterminada, pois vai ficar subordinada ao arrependimento e ao retorno da criatura ao bem. E também é necessário a reparação, para que nós possamos nos enquadrar nesta lei de amor que sempre existiu e sempre existirá. É por isso que nós nos vemos submetidos às novas provas, nas quais podemos sempre, pela nossa vontade de fazer o bem, de estender o bem, de reparar o mal anteriormente praticado. Então, como é que a gente pode perceber, como a gente percebe, não basta que a gente queira se modificar.
Vai ser necessário que a gente tenha uma vontade real, firme, e uma decisão segura de não mais abandonarmos este rebanho e sermos aquela ovelha perdida que o Mestre vai buscar. Deus é Pai de amor e Ele não deseja a morte do ímpio, não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que para isso tenhamos que retornar à terra, como acontece, tantas vezes quanto forem necessárias, trazendo às vezes no corpo, muitas vezes, as marcas dos nossos débitos para com a lei divina. No Livro dos Espíritos, na questão 1007, da 1007 a 1009, Allan Kardec coloca uma série de questões aos espíritos superiores que poderíamos daqui trazer alguns destaques. E uma delas nos fala sobre as questões de espíritos que jamais se arrependem. É a pergunta que Kardec faz. E os amigos espirituais nos respondem que muitas vezes o arrependimento ele pode até ser tardio, mas pretender que jamais os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, melhorem, seria negar a lei de progresso e dizer que a criança na sua tenridade não poderia um dia se tornar adulta. Lembram-nos de que Deus não deseja senão o bem das suas criaturas e vai aceitar sempre o arrependimento e o desejo de melhorar, de nos melhorarmos com muito amor. Então, esse é um movimento íntimo que vai acontecer num determinado momento da nossa existência. Então, vão concluir os espíritos, os bons espíritos, que por isso as penas que sofremos nunca poderiam ser eternas, de maneira alguma. Que isso seria como se fosse a negação da bondade divina. E aí a gente vai lembrar, ali na pergunta número 13, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito dos atributos da divindade, um dos atributos, ele nos fala infinita justiça, infinita bondade, significando que a bondade é algo que vai além das nossas considerações, e uma justiça que vai muito além de qualquer forma de pensamento que tenhamos. Não pode a entidade, um ser, este Deus, na verdade ele não é nem um ser, porque um ser, filosoficamente falando, ele teve um início. Deus é, sempre foi e sempre será. Deus é infinitamente bom e justo, e por isso tudo que ele faz está destinado a ser perfeito de uma forma relativa, ser bom em excelência e participar da felicidade do universo. Então não há eternidade das penas como nós imaginamos. Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, no livro Consolador, na pergunta 135, ele vai nos trazer algumas questões relacionadas ao bem e ao mal. E Emmanuel nos fala, numa pergunta que é colocada, se o determinismo divino é o do bem, quem foi que criou o mal? E aí Emmanuel nos traz que o determinismo divino, ele vai constituir-se de uma só lei, que é a lei do amor. A lei do amor. Mas aí Emmanuel vai trazendo alguma coisa que o homem, o ser humano, confiando mais em si mesmo do que em Deus, acaba por transformar as nossas fragilidades momentâneas num foco de ações contrárias a esta lei de amor. E aí, nas palavras de Emmanuel, acabamos por efetuar uma intervenção indébita nesta harmonia divina. Emmanuel vai concluir: eis aí o mal. Por isso, a necessidade, a urgência de recompormos os elos
sagrados dessa harmonia sublime, como Emmanuel nos traz. E aí ele vai e conclui. Aí está a proposta do resgate. Então a gente vê que o mal, essencialmente considerado, ele não pode existir para Deus. Esse mal, ele, em virtude de representar um desvio da criatura humana, e se nós considerarmos a eternidade, isso é como se fosse praticamente um zero nessa escala de tempo infinita que a providência divina nos traz. O Criador é sempre um Pai infinitamente bom, infinitamente justo, e vai considerar que os seus filhos que se transviaram nessas experiências, em algumas experiências menos infelizes, para que um dia, através dos mecanismos da dor, possamos dar-nos conta e voltarmos ao verdadeiro caminho que vai nos levar à felicidade deste reino de Deus que está aos poucos se construindo dentro de cada um de nós. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber ali nas questões, estão ali nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é composto de 4 livros praticamente. Nós vamos vendo ali da pergunta 614 até a pergunta 892, as leis morais. E nesta pergunta 629, Kardec vai perguntar que definição se pode dar à moral. E aí os espíritos nos trazem que a moral vai ser esta regra do bem proceder. Essa capacidade que nós temos intimamente de conseguirmos distinguir o bem e o do mal. E aí os espíritos nos falam que essa capacidade de distinguir vai fundamentar-se na capacidade de observar as leis divinas. Então o homem vai procedendo bem quando cumpre as leis de Deus. Ou seja, ele acerta o passo quando ele segue estas leis divinas e entende que não há outro caminho. Logicamente, Kardec, muito arguto nas suas perguntas, e trouxe aí, de repente, uma derivação, mas será que nós podemos, como é que a gente pode distinguir as questões relacionadas do bem e do mal? Quando a gente olha, quando tudo que nós fazemos é conforme a lei de Deus, né? Nós vamos percebendo que este processo de amar ao próximo, de desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos, está aí ajustado ao que Jesus nos traz num determinado momento, que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, ali estariam todas as leis e os profetas. Se aplicarmos estas considerações para o nosso dia a dia, nós certamente iremos estar enquadrados dentro das leis divinas. Mas será que não podemos, então, estar, num determinado momento, nos enganando? É a pergunta 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem, não pode o ser humano, num determinado momento, se enganar na apreciação do bem e do mal, e aí ele pensa que está fazendo o bem, quando na realidade ele está fazendo o mal? E os Espíritos nos respondem que Jesus fala exatamente isso. Não se enganem. É mais ou menos como ele coloca. Não se enganem. Veja se o que você está fazendo para o próximo é o que você gostaria de estar recebendo. Quando este fiel da balança passa a ser um modo de conduta íntima de nós todos, nós com certeza, seguindo-o, vamos estar ajustados a esta lei de justiça, de amor e de caridade, que está ali a 10ª lei das leis morais, para que a gente possa perceber que não há outro caminho, a não ser seguir este dever íntimo para conosco e para com o próximo,
ajustando-se cada vez mais a uma nova proposta de construção de um ser humano diferente. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, o Espírito Lázaro nos traz umas considerações muito importantes, porque ele fala a respeito deste dever, este dever que é uma espécie de aguilhão da consciência. Ele coloca que é a lei da vida, esse dever para com o próximo, para com nós mesmos, nos ajustando a uma nova proposta. E ele coloca que esse dever, quando ele é fielmente observado, ele vai nos conduzir à verdadeira felicidade. Mas Lázaro fala, onde é que começa, onde termina este dever? E ele mesmo responde que o dever principia-se para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E esse dever acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós mesmos. Mais uma vez, voltando à regra de ouro que nosso Senhor Jesus Cristo havia nos trazido. Fazer ao próximo o que gostaria que vocês fizessem para você mesmo. Por isso, as questões relacionadas ao interesse pessoal são as mais difíceis de serem cumpridas. Porque sinal caracteriza-se a imperfeição ainda do ser humano pelas questões relacionadas ao interesse pessoal. Pode, sem dúvida, um homem, um ser humano, alguém, possuir verdadeiras qualidades que levem muita gente a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, mesmo assinalando um progresso real, que é perceptível, que é palpável, nem sempre vão suportar determinadas provas. E às vezes basta que sejamos feridos em alguns detalhes relacionados ao interesse pessoal, para que a gente acabe sendo descoberto de quão imperfeitos nós ainda somos. Por isso que o verdadeiro desinteresse pessoal é coisa ainda muito rara aqui na Terra. E o apego às questões da matéria, das questões transitórias, não perenes e eternas, vão caracterizar-se ainda como uma notória inferioridade do ser humano. Porque aos poucos a gente se entrega, aos poucos a gente percebe quanto trabalho precisa ser feito dentro de cada um de nós. Vai ser pelo desinteresse, que vamos passar a encarar a vida. Esse desinteresse das coisas temporárias, materiais, que são meios, sem dúvida. Não estamos falando aqui para nos despojarmos completamente das questões materiais, porque elas são muito importantes e fazem parte da lei do progresso. Mas tenhamos todas estas questões transitórias como meios necessários para que possamos, trabalhando dentro de nós mesmos, alcançarmos a plenitude, a felicidade. O reino de Deus não está lá fora. O reino de Deus está aqui dentro. Nesses tempos que somos convidados à aferição de valores, nesse mundo tão polarizado, tão dividido. Mas Jesus não falou um só rebanho, um só pastor. Por que nos dividimos tanto? É natural que tenhamos pontos de vista e um ponto de vista é a visão de um determinado ponto, de uma determinada situação. Muito natural que tenhamos discordância de algumas opiniões, de alguns pontos de vista, mas dissentir jamais. Dissentir deste rebanho que preconiza o amor, que clama por fraternidade, por união, de maneira alguma. Somos um só povo, um só rebanho, um só pastor, que vem constantemente tentando nos laçar como as ovelhas perdidas de tantos e tantos séculos,
tentando encontrar o caminho. E aí, como Emmanuel nos fala, muitas vezes com os nossos momentos de orgulho, de egoísmo, ainda incursos em vastas experiências distantes da proposta que é o progresso integral. O progresso moral, então, vai acompanhar sempre o progresso intelectual, ele decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Mas como é que pode, então, o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Uma pergunta que Kardec faz. E os Espíritos nos falam, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, o homem, desde então, vai conseguir escolher com mais precisão. E o desenvolvimento do seu livre-arbítrio vai acompanhar, sem dúvida, a da própria inteligência. Mas, com isso, aumentando a nossa responsabilidade conforme perante aos atos que praticamos. Há, sem dúvida, um grande obstáculo que precisa ser vencido dentro de cada um de nós. Qual seria esse obstáculo? O maior deles, o orgulho e o egoísmo. Não é à toa que Kardec faz esta pergunta, de número 785, o orgulho e o egoísmo. E aí, nesta hora, quando infringindo essa situação e convidando o orgulho e o egoísmo para sitiar-se dentro dos nossos corações, há um determinado momento em que a dor nos chega para que a gente possa se ajustar a uma nova proposta de vida. Pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Na lei de destruição, leis morais, nos flagelos destruidores. Por que Deus permite que flagelos destruidores ainda ocorram? E a resposta, de uma forma muito resumida, para que a humanidade progrida em alguns anos, o que talvez levariam séculos para que isto ocorra. Então nós vemos aí situações de pandemia, nos obrigando a reavaliar valores, a nos fazer pensar nas situações mais inusitadas, fazer uma aferição de outras situações. E aí Leon Denis vai nos falar a respeito desta dor. Está ali no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, que ele fala da dor. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne, para ajudá-la a desprender-se e a elevar a esta alma a planos cada vez mais altos. Leon Denis nos fala que se nas horas de provação, de dor, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em cada um de nós, no nosso eu profundo, em nossa consciência, se soubermos observar, compreenderíamos muito melhor o papel sublime, educativo e de aperfeiçoamento desta ferramenta que se chama dor. Leon Denis ainda traz uma fala muito bela. Ele fala que a mão que dirige o cinzel da evolução, do aperfeiçoamento do espírito, ele coloca assim, a mão de Deus, se assim nós podemos dizer, é a de um artista incomparável, que não se cansa de trabalhar enquanto não tiver arredondado e polido todas as arestas do nosso caráter ainda tão imperfeito. Por isso que nós voltamos tantas vezes nesta escola chamada estar encarnado, estar na terra, estar na carne, para que a gente possa, constrangido neste cárcere chamado matéria, aprendermos de uma forma bela de que não somos melhores do que ninguém, de que fomos criados simples e ignorantes, partindo do mesmo princípio,
para alcançarmos as glórias celestes, porque o reino de Deus está aí, acenando para cada um de nós, esperando. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A pergunta 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, como os espíritos falam, é uma expiação. Para outros, é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm os espíritos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso aí está a expiação e o processo, sem dúvida, de burilação. Seria Leon Denis que vai nos trazer também, neste mesmo capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que será sobre as marteladas, a ação repetida das marteladas que forçosamente a nossa arrogância, a nossa personalidade excessiva há de cair um dia. E aí a gente se dá conta de que só o amor constrói, só o amor florescerá, porque o amor é a nossa própria destinação. Para muitos, esses processos dolorosos, sem dúvida, terão diferentes e infinitas variações. Cada um de nós irá sofrer de acordo com a nossa necessidade, mas aos poucos estas questões relacionadas à dor vão nos amoldando a capacidade de perceber que o espírito imortal é, sem dúvida, a verdadeira obra a ser trabalhada, construindo este ser humano de bem, que vai um dia lembrar-se, no mundo espiritual, fazendo uma ponte com o futuro e com o momento atual, de como fomos infantis, de como fomos orgulhosos, de como fomos egoístas e como poderíamos ter antecipado esses momentos de glória, de dor, de caridade. De dor, não, perdão. Poderíamos ter antecipado essas situações tão inóspitas, construindo a caridade, construindo o amor dentro de cada um de nós. Não é à toa que o lema principal desta doutrina abençoada, que vemos por aí as pessoas tentando adaptá-la à sua realidade muito particular. Vejo algumas pessoas querendo fazer a atualização da doutrina espírita. Eu fico tão impressionado com isso. Talvez não tenham lido ali naquela obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito da universalidade dos espíritos, como Kardec, de uma forma lúcida, mandando mensagens para diversos médiuns que não se conheciam, obtendo as respostas, fazendo o cruzamento de uma forma perfeita, percebendo que o plano era muito maior, que escapava à circunvizinhança de um determinado grupo, que poderia equivocar-se, de um determinado grupo, de uma determinada situação. Então, quando a mensagem ecoou por todos os pontos do globo e Kardec codificando isso, percebemos na universalidade dos ensinos que a proposta do amor estava sendo lançada na terceira revelação, que nos convida até os dias de hoje a exercitarmos a caridade, não a caridade como entendíamos, a caridade como entendida por Jesus. Não é à toa que este lema desta doutrina abençoada, fora da caridade não há salvação. Fora deste amor ágape não há salvação. A caridade como era entendida por Jesus. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade, se resume na humildade, isto é, nas virtudes totalmente contrárias ao orgulho e o egoísmo. Não é à toa que Paulo, naquela primeira epístola aos Coríntios, nos fala desta caridade,
deste amor ágape. Em algumas traduções, vamos ver a questão relacionada ao amor, mas não é o amor como nós entendemos. É um amor ágape, porque a carta foi escrita em grego, e o amor que estava ali, este amor que é a caridade na sua maior essência, nos fala, ainda que eu falasse todas as línguas, a língua dos homens, dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Ainda que tivéssemos o dom da profecia, ou seja, da mediunidade, penetrando os mistérios do mundo, que tivéssemos ciência de todas as coisas, ainda que tivéssemos toda a fé possível, que pudéssemos transportar montanhas, se não tivéssemos essa caridade, nada nós seríamos. E quando tivéssemos distribuído todos os bens, os nossos bens materiais, para alimentar a população, os pobres, entregado até o nosso corpo em flagelo, se não tivéssemos caridade, nada nós seríamos. E aí Paulo nos traz algumas considerações que precisam ser muito revisadas e revistas e exercitadas nos dias atuais. Essa caridade ela é paciente. Essa caridade é branda, ela é benfazeja. Ela não é invejosa. Ela não é temerária e nem precipitada. Ela não se enche de orgulho. Não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Essa caridade que é o amor em ação, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Parece algo tão distante diante da realidade que ainda nos encontramos. Mas esta é a nossa destinação. Há alguns que sofrem no mundo. Para nós, sem dúvida, parece um fardo pesadíssimo. Mas para aquele que ama, isto não é sofrimento. É amor. É dedicação. Ele suporta porque ama. Ele crê porque ama. Ele espera porque sabe que tudo tem um tempo para amadurecer. Tudo sofre num sentido de total dedicação ao próximo, porque será na visualização do próximo, enxergando, nas empatias que vamos construindo, identificamos-nos nós mesmos, porque também, por nossa vez, passamos por estes caminhos tortuosos. Aos poucos, a construção deste ser humano diferente vai nos levando a considerações mais lúcidas de uma proposta muito mais excelsa para que um dia possamos deflagrar uma nova era na humanidade. Sim, parecem tempos distantes, mas estão mais próximos do que imaginamos. Vai depender da coragem de cada um de nós, da força. Sim, é verdade que vamos cair algumas vezes, mas tenhamos coragem de soerguermos-nos, porque temos a bandeira do amor, a bandeira da caridade, como a nossa verdadeira bandeira. E seguindo esta doutrina irretocável, imaculada, como foi trazida por Allan Kardec, é que iremos não mais relativizar a moral. E quando não estivermos ajustados a ela, não tentemos adaptar a mensagem ao nosso conteúdo. Tentemos nos adaptar a esta mensagem que é irretocável. E aí um dia nos congraçaremos a sermos aqueles homens de bem que está no Evangelho. E que, quando falo homem, falo ser humano de bem, no capítulo 17, que nos fala a respeito do sede perfeitos. Este homem de bem, esta mulher de bem, esse ser humano de bem, é aquele que vai praticar esta lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
Vai interrogar a sua consciência sobre os seus próprios átomos, se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, ou se não deixou, percebendo que não deixou nenhuma oportunidade de ser útil, de ninguém tem o que se queixar dele. Enfim, fez aos outros, o que gostaria que fizessem para si mesmo. Tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, tem fé na sua justiça, na sua sabedoria, e sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso se submete às vontades do Altíssimo. Isto não é cruzar os braços. Submeter-se à vontade de Deus, de maneira alguma, é uma atitude de inanição, de cruzar os braços, de passividade. De maneira alguma. É perceber que há uma proposta maior. Somos ativos, somos trabalhadores do ponto de vista material, do ponto de vista moral, mas em todas as situações fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e isto cada um de nós vai conseguir mensurar se foi ao máximo que podia, e se mesmo assim nada modificou-se, submetemo-nos à vontade do Altíssimo, porque temos fé no futuro e colocamos os bens espirituais muito acima dos bens temporais. Sabemos, por isso, que todas as vicissitudes da vida, todas as decepções que enfrentamos, são provas ou expiações. E se temos obediência e resignação no coração, as aceitamos sem murmurar. Por isso, o ser humano de bem, o homem de bem, possuído por esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, vai fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. E vai, mesmo recebendo o mal, pagando com o bem. Toma a defesa do fraco e sacrifica os seus próprios interesses a uma justiça que é muito maior. Muito maior. Este homem de bem, ele vai sacrificar as suas satisfações e esses benefícios que tantas vezes recebemos por algo muito mais belo, muito mais nobre, enxugando lágrimas, impulsionando a outros, sorguendo corações e prestando atenção nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que vão muito além da nossa capacidade de percepção. O egoísta, ao contrário, ele calcula todos os proveitos, as perdas. Será que se eu faço isso eu vou receber alguma coisa em troca? Ou seja, é um calculista, relacionando todas essas questões que temos visto nos dias atuais, nesses tempos de tanta polarização. Esse ser humano de bem, esse homem de bem, esta mulher de bem, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente, para com todos, sem nenhuma distinção de raça, de crença, porque ele vê em todos os irmãos, homens, todos os homens como irmãos. Vai respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não vai lançar anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia, com seu orgulho, com seu desdém, há alguém que ainda sofre intimamente e que não se encontrou na situação de plenitude. São características claras que estão ali no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem. Esse homem de bem, ele não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios que recebeu, porque ele sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo necessita de indulgência e lembra-se constantemente das palavras do Cristo. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado.
Nós poderíamos aqui estar discorrendo das características do homem de bem, tentando trazer algumas considerações que muito nos tocam o coração, por nos reconhecermos ainda tão distantes das características deste homem de bem, muito bem pontuado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Sede perfeitos. Mas temos aí a rota, o mapa, o destino, o objetivo de cada um de nós, nesse trabalho íntimo de construção, abreviando o número de encarnações que teremos que enfrentar ao longo dos séculos incontáveis, para que possamos um dia cambiar verdadeiramente de posto daqueles que constantemente buscam o auxílio para serem aqueles que auxiliam nosso Senhor num plano muito mais alto, muito mais elevado. Essas, meus queridos, eram algumas considerações que gostaríamos de trazer nesta noite, tentando sensibilizá-los e sensibilizar a nós mesmos, para que possamos perceber que há um futuro luminoso e belo para todos na humanidade, sem distinção, porque nosso Senhor já havia dito: nenhuma das ovelhas que me foram confiadas, se perderia. É verdade que alguns de nós teríamos que trocar de escola, indo para outros mundos, talvez um pouco mais atrasados, nesta proposta educativa, mas voltaremos um dia a reencontrarmos-nos na grande família, no grande rebanho, porque, como estava ali em Lucas, o grande pastor vai nos buscar, nós, ovelhas perdidas, para que sejamos um só rebanho, em nome do amor. Muito obrigado a todos, a esta casa, que Jesus nos abençoe. Meu irmão, incrível, Beijo, a forma com que você sintetizou tantos conceitos em tão pouco tempo e deixando a turma aí doida, Beijo, com seu carinho. Marcelo do céu, obrigado, brother. Olha, espera aqui, toma sua água que tem pergunta para você, tá? Olha, nós estamos aqui agradecendo a Chiquinha, que é lá do Seca, por todo o carinho. Ela mandou, inclusive, uma mensagem para você que tá aí na telinha. Chiquinha, Jesus te abençoe, você, o seu lar, a sua saúde, menina. A gente sabe bem o quanto que a dor nos renova, né, Chiquinha? Jesus te abençoe, minha irmã querida. Ela mandou aí a saudade da família Cef. E nós de você também, mulher. Você e toda a família na atividade. Um abraço para todo mundo. Essa daqui, tá? O perfil dela diz Maria de Lourdes. Mas, na verdade, ela é minha sogra, a mãe da Lara. E assim, essa mulher, rapaz, ela é um espetáculo. Então, eu chamo ela de esplendorosa. Porque essa mulher não... Ela não nasceu, ela estreou aqui no mundo, né? Mais uma vez. Então eu chamo ela de espetáculo. Obrigado pelo carinho, viu, Esplendorosa? Tá aí o carinho de todo mundo. Da Rosemary também, né, das suas palavras. Rapaz, todo mundo com muito carinho com você. Agora a pergunta é a seguinte. Enquanto você ia falando, eu ia fazendo minhas anotações aqui, um manda mensagem aqui, outro ali e tal, vem do plano do além. Uma das coisas que você falou, eu achei interessantíssimo, quando você falou da responsabilidade. E logo, claro que a gente pensa aí na lei de causa e efeito, mas a gente sabe, e eu vou deixar você discorrer, fica à vontade, que se a gente fosse pagar como se fosse um débito, porque muita gente ainda pensa assim, né? Se a gente fosse pagar centavo por centavo todo equívoco nosso, meu irmão, a gente estava num buraco quase que sem fundo, né? Então, fala um pouquinho para a gente em relação dessa responsabilidade nossa, mas também
da generosidade de Deus, como você ia falando, nessa lei específica aí de causa e efeito? O que a gente pode falar? É uma pergunta clássica do grupo de estudo, dos grupos de estudo, principalmente do Livro dos Espíritos, que temos e naturalmente outras casas também possuem, né? E as perguntas são essas, meu Deus, as perguntas são essas. Poxa, será que teríamos que pagar cada centavo, cada situação equivocada? É engraçado que nós vamos perceber que alguns equívocos nossos, eles se repetem ao longo das vidas, como se fosse uma espécie de um evento recorrente, característico da nossa personalidade, do nosso caráter. Mudamos, às vezes, o cenário, o contexto social, mas o modus operandi do Marcelo ainda continua o mesmo, nas questões relacionadas ao orgulho, ao egoísmo. Então nós vamos perceber que a bondade de Deus é tão magnânima e a lei de misericórdia, porque ele coloca: bem-aventurados os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. O que significa misericórdia? A própria etimologia da palavra, ela nos traz algo muito interessante. Miser significa distribuição, córdia, coração. Como será o tamanho da nossa misericórdia? Será que eu distribuo meu coração de uma forma tímida ou de uma forma abundante? Por que eu estou trazendo esta questão? Quando a lição BIM, ela está verdadeiramente aprendida e interiorizada no espírito, não há necessidade da repetição daquela prova. Eu posso até escolher. Vamos supor, eu cometi várias situações relacionadas a uma determinada falta, a uma determinada falha. E aí, sem dúvida, eu sou responsável pelo reajuste, o arrependimento, está ali no Código Penal da Vida Futura. Vamos percebendo isso no livro Céu e Inferno, como estes ajustes acontecem. Mas Deus tem algo que foge à nossa noção de justiça. Essa 10ª lei que está ali no Livro dos Espíritos, e o terceiro livro, ele corresponde exatamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Da pergunta 614 até a pergunta 892, se eu não estou enganado, depois ele vai até um pouquinho, até 919, 920, nas questões relacionadas à perfeição moral, nós vamos perceber que todo este conteúdo corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está ali, ele correlaciona mais ou menos isso. E aí, nesta pergunta número 10, lei de justiça, da lei número 10, da 10ª lei, lei de justiça, de amor e caridade, nós vamos perceber que a justiça é diferente. A justiça humana, ela faz como? A justiça humana, ela encarcera a pessoa. Naturalmente é necessário. Se eu matei alguém, eu sou um criminoso, preciso estar ali a ferros ainda, porque eu posso cometer, eu vou pagar a minha situação. A justiça divina, ela vai além. A justiça divina pega o assassino e numa próxima vida coloca às vezes, não estou falando que isso é sempre uma situação, coloca às vezes o assassino dentro da barriga da vítima, transformando de uma outra forma aquela situação desconfortável e delituosa no passado e ajustando os mecanismos para que o amor possa prevalecer num tempo diferente. Então, muitas vezes eu cometi vários crimes. Será que eu preciso pagar por todos eles? Muitas vezes não. Algumas vezes talvez. Mas vai depender do meu amor, dessa capacidade de despertamento que eu tenho. E aí o meu livre-arbítrio será crucial. Por isso, na pergunta 780, quando ele fala a respeito do progresso, que o progresso intelectual engendra o progresso moral, porque como somos seres inteligentes, vamos perceber que se eu continuo neste mecanismo, deflagrando ações não inteligentes e malévolas, eu vou angariar reações do mesmo teor. Chega uma hora que a ficha cai. Aí os mecanismos da dor entram em ação, nos convidando a uma mudança de postura. E eu passo uma determinada situação a praticar o bem, talvez de uma forma intelectiva, até que eu perceba, porque sou inteligente, de que as ações no bem resultam de reações boas. E eu passo a experimentar algo que talvez não havia experimentado antes.
que o bem faz parte da minha própria essência, porque Deus criou, tudo que Deus criou tem a essência do bem. É como se houvesse um despertamento, e aí a gente percebe, a ficha caiu. Aí talvez ali eu mude, eu não vou precisar reajustar-me com tudo de ruim que eu fiz nos milênios incontáveis. Em um determinado momento, o amor passa a ser a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de sentir, a minha forma de me comportar. Aí eu não preciso mais. Lição aprendida é lição que não precisa ser revisitada. Lição interiorizada, interiorizada de verdade, é patrimônio do espírito. Torna-se a minha verdadeira propriedade, ou seja, virtude adquirida, então, sem problema. Eu posso até sofrer alguma situação difícil, mas já é mais como missão. É uma outra situação. Eu não sei se eu dei uma volta muito grande, se me fiz compreensível. Foi perfeito, meu irmão. É isso mesmo. Inclusive, você me fez lembrar aqui uma questão que eu ouvi mais de uma vez. Sinceramente, eu não sabia como responder. Por que pessoas como Alcione, lá no livro Renúncia, como o Chico, como pessoas que tinham a índole boa, mas sofreram tanto? Eu não tinha resposta para isso, Marcelo, até ouvi um outro de esclarecimento do Oscar de Lira, lá do Ceará. Ele fala uma coisa fantástica numa palestra que ele fez também virtual com o pessoal do SECA, e tem também um texto de Emmanuel, nas entrelinhas ele diz o seguinte: só uma pessoa boa suficiente vai conseguir passar por tudo isso e isso servir de exemplo para os outros. É isso Meu aí. irmão, minha cara foi no chão, bicho. E aí você me fala um negócio desse, complementando, né? Isso aí. Isso é uma coisa interessante. Muitos de nós observamos algumas pessoas que sofrem em dedicação completa e profunda por outros. Para nós isso é um sofrimento. Para outros é amor. É amor. Porque o que acontece? O peso passa a ser outro. O que para mim é um peso, é um sacrifício, é um fardo, para outros é amor. Não existe amor maior do que o amor do Cristo. Não existe, porque esse homem, das excelsitudes onde ele se encontrava, ele estar entre nós, isso não tem preço. E é lógico que muitas pessoas que não têm conhecimento disso vão relativizar esta atitude de entrega, de amor que nosso Senhor fez. Mas nós que temos minimamente algum conhecimento da doutrina espírita, que somos todos estudiosos da doutrina espírita, percebemos que este homem, chamado Jesus, desde o princípio, ele está aqui. Primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, a Gênese Planetária, e a gente vai perceber que nas palavras de Emmanuel, que havia uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual, como é que ele coloca? Rezam as tradições do mundo espiritual que no concurso de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos seus membros escolhidos. Então ele coloca, desta comunidade se reuniu nas proximidades do orbe terrestre por 2 vezes no curso dos milênios incontáveis. Dos milênios, eu não me lembro exatamente como é que é. A primeira, quando a nebulosa solar, quando a Terra se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando preparavam as bases para que o Messias viesse à Terra. Então, desde a formação do nosso planeta, 4,5, 4,6 bilhões de anos, esse homem chamado Jesus já era um Cristo, já era um espírito puro. Nós não temos ideia. Quando eu vejo as pessoas relativizando o Cristo, tem gente que puxa o revólver e dá tiro. E a gente vai e ora, Senhor Jesus. Não é nada disso. Então, diz que há um tempo de maturação.
até que as pessoas... Não somos maduros, não estou falando que somos maduros, mas há uma maturação para que possam perceber a grandeza desse homem, que ele veio por amor. Então, os sofrimentos são relativos àquele que sofre por amor, aquele que sofre com ódio, com raiva. Ai, meu Deus, ó vida, ó céus. Não é isso? Desculpe a brincadeira, né? Tem Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, André Luiz nos traz, capítulo 18, Evolução em Dois Mundos, a evolução do amor. E ele coloca, existem aqueles, ou seja, à medida que nós ampliamos a capacidade de amar, nós vamos descobrindo nuances diferentes dentro de nós. E aí André Luiz nos fala que existem aqueles que já se verticalizaram com o amor divino e aqueles que se encontram ainda na horizontalidade do amor, ansiando e desejando serem amados a qualquer custo. Então há uma diferença. Quando Alcione, que você muito bem trouxe nesta sua pontuação, sai do mundo feliz que ela se encontrava e vem aqui à Terra para resgatar o seu amado Pólux, naquela missão em glória, nós percebemos o amor dessa alma tentando resgatar aquele espírito que ainda encontrava-se na retaguarda. Ela não pensou, ela amava. Quem ama vai buscar. Quem ama não esquece. Quem ama pega a ovelha desgarrada, bota nos ombros, como está ali em Lucas, eu mencionei, e fica feliz, porque há mais alegria por alguém que se arrepende no céu do que 99 justos que já estão resolvidos, já estão com as suas situações felizes. Isso é muito belo, mostrando que Jesus, esse preposto de Deus, nunca nos esquece, nunca nos esquecerá, nunca nos esqueceu. Doutrina bendita, bicho, fica aqui, cara, emocionado, cara. Só de lembrar. Olha, Marcelo, foi só lendo Renúncia que eu fui entender que eu não fazia ideia do que era amor de verdade. Sabe, de você... Todo o contexto, desde o princípio, desde ali a reunião, como você falou, do Pollux, antes da reencarnação, eles já estavam ali com a conversa entre os amigos, saber que estavam conspirando, que eles iam voltar para a Terra logo, e até o final, meu Deus, cara, o desenrolar, o final do livro. Rapaz, eu sou grande, mas eu choro também, Marcelo. E esse livro, cara, eu acho assim, o que estava engasguetado de lágrima nesses olhinhos que a terra há de comer, saíram tudo. Porque cada página eu chorava um tanto. É lindíssimo desse jeito que você falou. É muito bonito, é lindo demais. Um outro ponto que você me levantou e que eu fiquei aqui, eu achei bonito demais a forma que você colocou, e que ainda, infelizmente, há muita confusão, no meio espírita que eu digo, é que as pessoas ainda confundem o homem de bem, como você apontou da forma mais bonita que podia ser feito, e o homem bom. A turma acha assim, não, eu nunca vou ser bom desse jeito, ou num futuro próximo, ainda não é tangível para mim ser bom, e ninguém estava falando de ser bom. Os espíritos estavam apontando o homem de bem, de que se tem a proposta de renovação. Busca isso, que você vai ser lá na frente, ou no resultado, um homem bom. Explana um pouquinho. Dá uma pincelada nisso para nós. A diferença do homem de bem e o homem bom. O homem bom é uma questão circunstancial. Ela é momentânea. Você pode ter, cara, quando a gente fala homem, eu estou falando do ser humano, certo? Você pode ser um homem bom, você tem situações que você é feliz, sem dúvida, é muito importante. Eu traria de uma forma, fazendo uma análise que pode estar talvez imperfeita, é essa questão. Um homem bom é uma questão circunstancial, é momentânea, você fez um ato bom, você tem atitudes boas. Mas quando Allan Kardec traz, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3,
o homem de bem, ele mostra já o bem maior, com B maiúsculo, fazendo, ou seja, aquela quantidade de virtudes fazendo parte já do espírito. Na verdade, isso já faz parte do espírito, mas está em germe, ainda não despertou, ainda não conseguiu alcançar esta amplitude. Quando nos encontramos na característica, quando somos verdadeiros homens de bem, este bem maior já passa a fazer parte da nossa forma de viver, de sentir e de pensar. Veja uma coisa interessante. Nós hoje somos espírito, falo por mim, eu sou um espírito imperfeito. Então eu tenho ainda momentos que hoje eu vou fazer caridade, amanhã eu não vou, hoje eu estou cansado. Nós temos momentos de oscilação. Os espíritos bons, os espíritos puros, vivem em constante estado de caridade. O tempo todo. A gente não consegue conceber isso ainda. Porque não há inatividade. Há sempre atividade. Por isso que ele coloca: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça como Deus a entende, de amor como Deus entende e de caridade como era entendida por Jesus. A benevolência, a indulgência e o perdão. É interessante que, se nós pudéssemos fazer uma relação aqui, existem as 3 revelações. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. A terceira, a doutrina espírita. Moisés trouxe-nos o quê? A justiça. Não falo a lei civil, o decálogo, os 10 mandamentos. Jesus trouxe o quê? O amor. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Dar cumprimento à lei civil? Não, aos 10 mandamentos. E nós temos a doutrina espírita, que preconiza o quê? Fora da caridade não há salvação. É interessante que há um paralelo que talvez nós possamos fazer: lei de justiça, de amor e de caridade. Será que justiça não seria a primeira revelação? O amor, o Cristo como elemento central, porque ele trouxe o amor, e a caridade, a doutrina espírita? Vemos que esta lei, que é una, justiça, amor e caridade, é uma lei só. Ela não é compartimentalizada. Eu não tenho justiça se eu não tenho caridade. Eu não tenho caridade se eu não tenho justiça. E o amor como elemento central, como estas 2 asas que concorrem para o ponto de convergência, que é o amor, que é o Cristo. Por isso que eu volto a falar: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas ele vai além, na sua maior pureza. É bem o comecinho do item 3 do capítulo 17. Eu passo a praticar esta lei na sua maior pureza. O homem bom, ele tem ainda oscilações. Ele é bom, mas ele pode ser, de repente, não tão bom no momento. Quando eu pratico esta lei, que é uma só, na sua maior pureza, significa que eu já estou despojado de todas as situações ainda que me prendem à circunstância da matéria. E mesmo encarnado, passo a ser alguém que estou incorruptível às vicissitudes naturais do processo chamado crescimento. Na Revista Espírita, nós vamos perceber uma definição dos Cristos e dos Messias, e nós vamos perceber que os Espíritos nos trazem que os Cristos e os Messias são espíritos que alcançaram tamanho grau de pureza que, mesmo encarnados, são infalíveis. Todos nós podemos derrapar. Vou falar aqui um português muito erudito, pisar na jaca, entendeu? Mas os Cristos e os Messias, mesmo encarnados, estão infalíveis e não são suscetíveis de derraparem. Aí o bem maior já faz parte da sua própria natureza, porque já está desperto, já está lúcido e já está pleno. Talvez a diferença do homem de bem e de um homem bom. O homem bom é um passo muito importante, natural, importantíssimo,
mas quando alcançamos a característica do homem de bem, aquilo já faz parte da nossa própria natureza. Por isso ele coloca, interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que estava à sua disposição. E ele vai discorrendo aí, não me lembro de cabeça, mas todos os itens estão ali no homem de bem. É belíssima essa mensagem. Linda. E ele ainda coloca assim, essas são algumas. Começa por essas. Começa por essas. Começa por essas já tá bom, imagina. Imagina, cara. Meu Deus do céu, lindíssimo. Obrigado de novo. Ó, mensagem da Rita, a nossa Rita de Cássia, lá também do Seca. Tá aí dizendo boa noite, Ritinha. Um beijo para você, minha flor, queridíssima. Todos os nossos irmãos do Seca, muito obrigado pelo carinho. Nós temos aqui, ó, essa daqui, que está dizendo boa noite, a Dona Rosa, que é a mãe do Petrônio, que você muito bem conhece. Essa moça tá lá no Recife, bicho, lá no Jordão, lá em Recife. Um beijo, Dona Rosa, que Jesus abençoe, muita paz para a senhora, para o lar da senhora, para toda a família. A Isa, eu tinha colocado aqui, ela tá usando até o perfil do Mike Borowski, que você conhece também, daqui de Atlanta. Tá mandando um beijo para todo mundo. Isa, saudade demais de você, mulher. E um monte de gente. Olha, eu tava pensando aqui. Peraí, é porque tem mais gente, e aí eu tenho que falar o nome de todo mundo. A Marlene, que é a Marlene Rézio, ela é mãe da Thaís. Você lembra da Thaís? Thaís Rézio? Lembro. Como não, né? A Marlene está lá em Goiânia, está assistindo a gente também. Marlene, um beijo para você, minha querida. O Marcelo, com a esposa, que está também lá em Goiânia. Era meu vizinho lá no Jardim Novo Mundo. Um beijo para vocês. Todo mundo salve, Jardim Novo Mundo. A Dona Rosa Gominho, que é a sogra do Petrônio, que também está lá em Recife. Dona Rosa Gominho, a mãe da Simone. Ana Aparecida Prado, um beijo para vocês, que Jesus abençoe. A Cristina Arroio, junto com o Douglas e com o David Arroio, um beijo para vocês. A Daniela Sacuyoshi, a Dani, a nossa Dani, que você sabe muito bem quem é. Um beijo, Dani, para você, pro Japinha, pro Japão, para toda a família. Meu querido, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui, fica aberto aqui para suas considerações. Pois é, a Daniela dela, a Marisa está colocando aí. A Daniela também está assistindo, tá? Sim. Já mandei um beijo para ela aqui. Fique à vontade para suas considerações finais, para a sua oração. E logo depois da oração, eu gostaria que você falasse, fique à vontade, por alguns minutos, tanto da Leal quanto da FEB aqui, USA, que é o braço da FEB aqui nos Estados Unidos. Poderia? Sim, sim. E se a Andréa tiver boa para levantar também, ela aparece aí com um dos gatinhos, com todos os gatinhos, pelo menos para dar um oizinho para a gente. Mas se não tiver, fique tranquila, fique deitadinha aí. Tá? Tá bom. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao carinho de todos. Essas pessoas tão queridas que acompanharam, que assistiram. Peço perdão por, de repente, alguma fala que talvez não tenha sido ajustada e não tenha conseguido passar algum tipo de ideia mais lúcida, e pedindo a Jesus que nos abençoe a todos nessa nossa jornada íntima, intransferível de melhoria. Eu tenho um carinho muito grande pelo estado da Geórgia. E não sei porquê. A reencarnação talvez me explique. Um dia a gente vai descobrir. Mas todas as vezes que estive aí, desses irmãos queridos do SECA, do SER, você, Bim, com essa casa também, agradeço muito a Jesus por ter nos reaproximado nesses trabalhos, nesses momentos que há necessidade de muita união em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, em torno desta doutrina tão abençoada, que a mantenhamos pura, límpida, pulcra, e que não incorramos nas situações tão complexas que têm ocorrido nos tempos atuais.
Jesus nos trouxe este legado de minimamente estudarmos, praticarmos e interiorizarmos esta doutrina, para que um dia a gente possa, no seu tempo, sermos o reflexo, refletirmos o que estamos construindo aqui dentro, lá fora, num mundo diferente, num mundo mais fraterno, num mundo mais amigo, num mundo mais evangélico. Quando falo evangélico, no sentido de amor profundo, de amor como Jesus sempre nos trouxe. Vamos então fazer a prece, não é isso? E você depois quer que eu fale alguma coisa das editoras, né? Então vamos nos unir nesses tempos, nesses momentos, nesta hora que estamos agora juntos, pedindo ao Mestre Jesus que faça parte das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanta saudade temos de Ti, neste mundo ainda tão dissociado deste amor maior. Neste mundo polarizado com tanta dicotomia. Parece que escutamos a tua voz de 2000 anos, anos recuados que estão distantes, mas parecem estar tão próximos, pois a saudade do amor maior, como tu havia preconizado, é sempre uma constante dentro dos nossos corações. Abençoa, Senhor, a estes grupos da Geórgia, aos amigos que estiveram conectados conosco no Brasil, nas suas residências. Traz, Senhor, a paz íntima, porque o mundo, sem dúvida, como tu havias mencionado, teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque nestas aflições naturais do processo de crescimento, lembramos as questões da dor, Senhor, que são como aguilhões da consciência, nos retratando ainda a incapacidade e inabilidade para metabolizarmos o amor maior que tu sempre disponibilizou para todo o planeta. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa as nossas famílias, as nossas vidas, aos propósitos de busca de um conhecimento maior, na certeza de que tudo está planejado por um nauta divino que concorre todos os dias para a proclamação do amor maior, e este dia virá, mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Oh, meu irmão, que Jesus, o divino amado mestre, querido, o Rabi da Galileia, o médico dos médicos, possa estar abençoando você, Andréia, o seu lar. Muito obrigado pelo carinho. Não vou colocar você na fogueira. Diga aí. Primeiro, nós temos o porquê da Leal existir e o braço da FEB aqui nos Estados Unidos, onde você me falou hoje, e eu fiquei muito feliz que tem a codificação do mestre Lyonés toda lá em inglês, para a turma poder absorver. Sim. Existe a codificação espírita em inglês, ela está disponível em inglês, em francês, em espanhol, em alemão. Ela está disponível gratuitamente para aqueles que precisarem acessar. Basta entrar na página da febpublisher.com, entrar no link chamado Resources, clicar ali, e vocês vão ter esta codificação para estudo, para baixar, para fazer o download gratuito. Então, isso facilita bastante. Lógico que ainda há um interesse de vender a obra, porque vendendo a obra, isto fomenta, isso nos traz recursos para que os tradutores, alguns são voluntários e outros são pagos, são profissionais e são nativos aqui, americanos, para que esse trabalho possa acontecer. E sem os recursos isso fica mais difícil, sem dúvida. Mas a nossa codificação é como Bíblia, tem que estar disponível para todo mundo, entendeu?
Então, numa conversa com o pessoal do SEI, solicitamos que isto pudesse ser feito e foi consentido e disponibilizamos essa tradução que foi iniciada lá pelo Nestor Mazotti, que foi presidente da FEB e foi secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Ele, na verdade, iniciou esse trabalho, passou para a gente através da Edicei of America, que continua existindo. A FEB Publisher é o nome fantasia da Edicei of America, né? Então, nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa. E aí iniciamos esse trabalho de disponibilizar a codificação. Não somos os únicos, existem outras instituições, o SEI também, e outras federativas também têm esse material disponibilizado, para que isso possa atingir a mais e mais pessoas. O trabalho da FEB Publisher, que é o mesmo da Edicei, é exatamente isso, distribuição, digitalização das obras espíritas nas diversas línguas, particularmente o inglês e o espanhol, mas vocês vão encontrar em russo, em alemão, em italiano, não são todas as obras, né? Em grego e em várias outras línguas. Então, disponibilizando estas obras, as pessoas podem comprar no mundo inteiro. Nós acabamos atendendo pessoas na Itália, pessoas na Irlanda, pessoas na Inglaterra, pessoas nas Filipinas, e muitos recursos, por exemplo, com o resultado da venda, nós fazemos algumas campanhas e fazemos doações para alguns grupos quando os recursos chegam a um determinado patamar, a países muito pobres, na Índia, nas Filipinas, mandamos um carregamento, mandamos para Guatemala também algumas obras em espanhol, para que estes grupos muito pobres possam ter estas obras e iniciarem os seus estudos. Então, basicamente, o trabalho da FEB Publisher é o mesmo que a Edicei of America iniciou em 2010. Nada mudou. Com relação à Leal Publisher, é o mesmo formato. Ele é o braço editorial da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, para a tradução, distribuição e formatação das obras de Valdo Pereira Franco e de outros autores que são ali de propriedade do Centro Espírita Caminho da Redenção, para a tradução ao inglês, disponibilizando essas obras disponibilizando as obras, e os recursos arrecadados, eles são inteiramente revertidos, tirando o custo das traduções, inteiramente revertidos para a obra social Mansão do Caminho. Então, é um trabalho que tem isso como objetivo, né? Resumindo. Rapaz, não tem como medir a importância desses dois trabalhos que vocês encabeçam aí, meu irmão. Rapaz, que Deus abençoe e que não falte jamais coragem, disposição para fazer, continuar, dar continuidade a essa tarefa aí. Obrigado, obrigado. Mais uma vez, Deus te abençoe, muito obrigado, receba o nosso carinho aqui, o nosso abraço fraterno. O teu pessoal está falando, eu estou aqui também, a Léo, a Elionice é uma queridíssima, ela, o marido, o Antônio português, o Antônio é o português mais querido aqui da região, o filho dela, o Alex, também muito querido, a Marta Maria também é uma querida, está lá em Goiânia também acompanhando a gente aí, que Jesus abençoe a todos vocês. Bom, eu penso que a Andréa não conseguiu levantar, deixa ela quietar. A Andréa está com um problema de hérnia de disco ainda. E ela fez uma pequena intervenção recentemente, né, uma peridural, para tentar descomprimir um pouquinho, um bloqueio ela fez, né? E ela estava com tudo planejado para dar um olá aqui para vocês, mas ela tomou um remédio ali, porque a dor estava bem forte, e eu estou vendo que ela deve ter apagado. Está assistindo no outro plano, está desdobrado aí. Olha, não tem problema, a gente entende, e as nossas vibrações, as nossas orações para que ela se recupere, não só ela, mas quem estiver passando por qualquer aí desafio de saúde, que Deus, doutor Bezerra,
os médicos do espaço estejam aí a postos, cuidando, tratando e amparando a todos, tá? Por favor, transmita a ela o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, meu irmão. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Meus irmãos, a todos vocês que acompanharam, agora, durante, antes, chegar atrasado ou vão assistir depois, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Não deixem de acompanhar dá um joinha lá no nosso canal no YouTube para que a gente tenha ferramentas para continuar divulgando aí a mensagem do Cristo, né? O nosso trabalho, a nossa pedrinha atrás de pedrinha. Não monetizamos no canal, é só para ter mesmo uma ferramenta para a gente continuar trabalhando em cima da mensagem dos Espíritos, divulgando aí mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Marcelo, boa noite, meu irmão. Muita paz, que Jesus abençoe. Obrigado de novo. Boa noite a todos. Muita paz, muito obrigado. Abraço carinhoso a todos, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.